Eis aqui uma história que vai abalar até os mais céticos. Se você ainda não conhece os relatos mais sombrios dos experimentos soviéticos, este é o momento de se preparar para algo que desafia os limites da sanidade humana. Antes de mergulharmos nesse pesadelo, lembre-se, meu canal no Telegram está repleto de casos como este ainda mais perturbadores e detalhados. Não perca a chance de explorar o lado mais obscuro da história. É só se inscrever. Agora acomode-se, respire fundo e esteja pronto para ouvir algo que vai marcar sua memória. No final dos anos 1940, cientistas soviéticos conduziram um experimento que beirava a loucura. 5 prisioneiros políticos, considerados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra, foram selecionados para um teste desumano: ficar 15 dias sem dormir, mantidos em uma câmara hermeticamente fechada. Para garantir que permanecessem acordados, usaram um gás estimulante experimental, tão potente que, em doses elevadas, poderia matá-los instantaneamente. Não havia câmeras, apenas microfones e janelas de vidro grosso de 13 centímetros, para observação. Dentro da câmara, livros, beliches sem lençóis, um banheiro rudimentar, água corrente e comida suficiente para um mês. A promessa? Liberdade se aguentasse em 30 dias. Sem fechar os olhos. Os primeiros 5 dias transcorreram em uma calma enganosa. Os prisioneiros, iludidos pela falsa esperança de liberdade, mal reclamavam. Mas algo já começava a se deteriorar. Seus diálogos, antes esparsos, ganhavam um tom cada vez mais sombrio, recheados de memórias traumáticas que emergiam como fantasmas do passado. No 5º dia, a paranoia tomou conta. Eles pararam de conversar entre si e passaram a sussurrar nos microfones, como se cada um tentasse trair o outro para ganhar a confiança dos observadores. Os cientistas intrigados questionavam: seria efeito colateral do gás? No 9º dia, o inferno se instalou de vez. Um dos prisioneiros começou a gritar, uivo ininterrupto descontrolado, que durou 3 horas seguidas até sua voz se reduzir a um chiado agonizante. Os pesquisadores concluíram: ele havia rasgado as próprias cordas vocais. O mais aterrador, os outros 4 sequer reagiram. Continuaram seus murmúrios nos microfones, como se nada tivesse acontecido, até o segundo começar a berrar. Foi então que a loucura coletiva explodiu. 2 dos prisioneiros, em um acesso de fúria silenciosa, destruíram os livros, rasgaram página por página, sujaram-nas com suas próprias fezes e colaram nos vidros das janelas, bloqueando qualquer visibilidade. Os gritos cessaram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Por 3 dias, os microfones não captaram um único som, mas os medidores de oxigênio indicavam atividade e não qualquer atividade. O consumo era equivalente a 5 pessoas em esforço físico extremo. Algo estava errado. Muito errado. No 14º dia, desesperados por uma reação, os cientistas quebraram seu próprio protocolo. Ativaram o intercomunicador e ameaçaram: vamos abrir a câmara para verificar os equipamentos. Deitem no chão ou serão executados. Quem obedecer ganha liberdade imediata. A resposta veio em um sussurro gelado, quase sereno: nós não queremos mais ser livres. O pânico se instalou entre os pesquisadores. Sem alternativa, decidiram abrir a câmara à meia-noite do 15º dia. O gás foi removido, o ar renovado. Imediatamente, vozes desesperadas ecoaram pelos alto-falantes: devolvam o gás. Não nos deixem dormir. 3 prisioneiros suplicavam, como se suas vidas dependessem daquele veneno. Quando as portas se abriram, o que os soldados encontraram foi além do pesadelo. 4 dos 5 ainda estavam vivos, se é que aquilo podia ser chamado de vida. O 5º jazia morto, dilacerado. Pedaços de sua carne, arrancados dos braços e do peito, entupiam um ralo no centro da câmara, fazendo a água se acumular em uma poça de 10 centímetros no chão. Ninguém jamais soube quanto daquele líquido era água e quanto era sangue. Os 4 sobreviventes estavam irreconhecíveis. Grandes porções de músculos e pele haviam sido arrancados de seus corpos. Os dedos, reduzidos a ossos e tendões expostos, revelavam que as feridas não eram de mordidas, mas de unhas deles mesmos. Seus órgãos abdominais abaixo do diafragma haviam desaparecido. Coração, pulmões e diafragma permaneciam intactos, mas a carne das costelas fora, arrancada, deixando os pulmões à vista através da gaiola torácica. Os vasos sanguíneos e órgãos estavam inteiros, porém, espalhados pelo chão, dispostos em
Um padrão quase ritualístico ao redor de seus corpos ainda respirando. E o pior, seus sistemas digestivos funcionavam. Eles estavam comendo a própria carne que arrancavam de si mesmos há dias. Soldados de elite, treinados para enfrentar o horror, recuaram em pânico. Muitos se recusaram a entrar. Os prisioneiros, em contrapartida, lutavam com uma força sobre-humana para permanecer na câmara, gritando para que o gás fosse religado para que não os deixassem dormir. Na confusão, um soldado teve a garganta dilacerada. Outro perdeu os testículos e teve a artéria da perna cortada pelos dentes de um dos presos. 5 militares morreram no total, incluindo aqueles que semanas depois não suportaram o trauma e tiraram a própria vida. Um dos prisioneiros, durante a remoção, teve o baço rompido e sangrou até a morte. Mesmo com uma dose de morfina 10 vezes superior ao limite humano, ele continuou a se debater, quebrando costelas e o braço de um médico. Seu coração bateu por 2 minutos após esvaziar-se de sangue, até que seu sistema circulatório ficou mais cheio de ar do que de vida. Mesmo depois de parar, seu corpo ainda se contorcia, atacando tudo ao alcance, repetindo uma única palavra cada vez mais fraca, mais. Os 3 últimos foram amarrados e levados a um centro médico. 2 com as cordas vocais intactas, não paravam de implorar pelo gás, aterrorizados com a ideia de dormir. O mais ferido foi levado à única sala de cirurgia disponível. Ao prepararem os instrumentos para recolocar seus órgãos, descobriram algo impossível. Ele era resistente a qualquer sedativo. Quando trouxeram o anestésico, seu corpo reagiu com uma fúria animal, como se a própria ideia de inconsciência fosse sua maior tortura. O homem arrebentou quase por completo a correia de couro de 10 centímetros em seu pulso esquerdo, apesar de aquele mesmo pulso estar preso por um soldado de 200 quilos. Bastou apenas uma dose ligeiramente maior de anestésico para que, finalmente, seus olhos tremessem e se fechassem. E foi nesse exato instante, quando as pálpebras caíram, que seu coração parou. A autópsia revelou o impossível. O nível de oxigênio em seu sangue era 3 vezes acima do normal. Seus músculos, ainda presos ao esqueleto, estavam dilacerados, como se tivessem sido rasgados por uma força sobre-humana. 9 ossos quebrados. A maioria deles fraturada não por impacto externo, mas pela própria tensão descomunal que seus músculos exerceram contra eles. Uma guerra interna onde o corpo se voltava contra si mesmo apenas para não ceder. O segundo sobrevivente foi o primeiro dos 5 a gritar. Suas cordas vocais, já destruídas, o condenavam ao silêncio, mas seus olhos dilatados, injetados de um terror primal, falavam por ele. Quando a máscara de anestesia se aproximou, sua cabeça sacudiu com violência animal, como se o simples cheiro do gás fosse uma faca cravada em sua mente. Alguém hesitante sugeriu tentar a cirurgia sem sedação. Ele assentiu. E então, por 6 horas intermináveis, enquanto seus órgãos eram recolocados à força na cavidade abdominal e pedaços de pele eram costurados sobre feridas que jamais deveriam fechar, ele não emitiu um único som. O cirurgião, um homem que já vira horrores suficientes para perder a capacidade de se surpreender, declarou repetidas vezes que medicamente aquele homem já deveria estar morto. Uma enfermeira pálida como um lençol jurou ter visto os lábios do paciente se curvarem em um sorriso distorcido sempre que seus olhares se cruzavam, como se ele soubesse algo que ela jamais ousaria compreender. Quando a última sutura foi dada, o homem ergueu a cabeça da maca e emitiu um ruído gutural arrastado, como se suas entranhas ainda estivessem sendo puxadas para fora. O cirurgião, intrigado por aquele esforço sobre-humano para comunicar algo, aproximou um bloco de notas e uma caneta. A mensagem foi escrita com letras trêmulas, quase ilegíveis, mas cristalinas em seu significado. Continue cortando. Os outros 2 sobreviventes passaram pelo mesmo procedimento, ambos sem anestesia, ambos rindo enquanto as lâminas os abriam. Foi necessário injetar paralisantes musculares apenas para que seus corpos deixassem de se contorcerem, espasmos de histeria. Mas o efeito durou menos do que o esperado, como se seus sistemas metabolizassem o veneno com uma eficiência anormal. Assim que recuperaram o controle dos músculos, voltaram a se debater contra as restrições, os olhos arregalados, fixos nos pesquisadores como se os culpassem por algo muito pior do que a dor. E quando finalmente puderam falar novamente, suas primeiras palavras foram as mesmas de antes, sussurradas como uma prece ou uma maldição. Preciso ficar acordado.
Os 3 foram amarrados com correias reforçadas e jogados de volta nas celas, enquanto os pesquisadores, pressionados pelos militares por terem falhado em todos os objetivos declarados do projeto, discutiam a eutanásia como solução. Mas o oficial, comandante, um ex-agente da KGB com um instinto predatório para o que ele chamava de oportunidades científicas, viu ali algo mais valioso do que dados ou corpos. Ele queria saber o que aconteceria se eles fossem expostos ao gás. Novamente, os pesquisadores se opuseram veementemente. Argumentaram que era insano, que os sujeitos já estavam além de qualquer limite fisiológico, que aquilo não era ciência. Era sadismo. Suas objeções foram ignoradas. Enquanto preparavam a câmara para um novo confinamento, os 3 sobreviventes foram conectados a monitores de atividade cerebral e suas restrições forradas com material acolchoado, uma precaução irônica dado o que viria a seguir. E então, aconteceu algo que gelou o sangue de todos na sala. No momento em que a informação vazou de que eles seriam expostos ao gás, os 3 pararam de lutar. Simplesmente pararam. Como se aquela perspectiva, a ideia de serem mergulhados novamente naquilo que os havia destruído, fosse, na verdade, um alívio. O que era capaz de falar começou a emitir um som contínuo, um gemido rouco e ritmado, como se estivesse se forçando a manter a consciência através do ruído. Outro, incapaz de falar, tensionava as pernas contra as correias de couro em um padrão alternado, esquerda, direita, esquerda, como se o movimento mecânico pudesse ancorá-lo à realidade. O terceiro mantinha a cabeça erguida sobre o travesseiro, piscando em uma velocidade anormal, as pálpebras batendo como as asas de um pássaro preso. Seu monitor cerebral exibia algo ainda mais perturbador. A maior parte do tempo, suas ondas cerebrais eram normais, até que, sem aviso, achatavam-se, como se ele estivesse morrendo e voltando à vida repetidas vezes, em um ciclo de morte clínica e ressurreição instantânea. Os pesquisadores, hipnotizados pelos gráficos do EEG, não perceberam quando seus olhos se fecharam. Não viram o momento exato em que sua cabeça afundou no travesseiro. Só uma enfermeira, a mesma que jurara ter visto aqueles sorrios durante a cirurgia, testemunhou o instante em que as ondas cerebrais se tornaram uma linha reta, um silenciamento final. Seu coração parou no mesmo segundo. O sobrevivente restante, aquele que ainda conseguia falar, começou a gritar, exigindo que fosse selado na câmara imediatamente. Seu EEG já mostrava os mesmos padrões planos do homem que acabará de morrer por dormir. O oficial deu a ordem. Os 2 últimos sujeitos, e 3 pesquisadores selecionados, seriam trancados juntos. Um dos cientistas escolhidos não hesitou. Arrancou uma pistola do coldre de um guarda e atirou no oficial entre os olhos. Em seguida virou a arma para o sobrevivente, mudo, e esvaziou o carregador em seu crânio. Por fim, apontou para o último sujeito, ainda presado à maca, enquanto o resto da equipe médica corria em pânico para a saída. Não vou ficar trancado aqui com essas coisas, berrou, a voz quebrada pelo terror. Não com você. Sua mão tremia, mas a arma permaneceu firme. O que você é? O homem na maca sorriu. Um sorriso lento, quase terno. Você esqueceu tão fácil? Sua voz era um raspão úmido, como se suas cordas vocais estivessem se desintegrando enquanto falava. Nós somos você. Somos a loucura que late nas profundezas da sua mente animal, suplicando por liberdade a cada segundo em que você fecha os olhos. Somos o que você afoga em álcool, em pílulas, em orações noturnas, quando se esconde debaixo das cobertas como uma criança, implorando para que não venhamos. Somos o que você nega existir, até que a exaustão o vença e por um instante você nos veja. O pesquisador recuou, o rosto uma máscara de horror puro. Então, com um movimento brusco, mirou no peito do homem e disparou. O EEG achatou-se em uma linha reta. Um último suspiro escapou dos lábios do sujeito, tão fraco que quase não se ouviu. Tão perto. Silêncio. E então a música começou. O bosque sempre foi meu refúgio. Não um lugar de medo, mas de liberdade, um reino onde as regras da cidade não tinham poder. E tudo isso graças a tia Shura, essa mulher de ideias malucas e coragem sem limites. Era 1986, junho ardente, e eu, aos 16, passava os dias como um selvagem feliz, mergulhando no lago até os lábios ficarem roxos, pedalando como louco pelos campos, escalando árvores, explorando as bordas da floresta. Mas nunca me aventurava além do conhecido. Até que um dia, a ideia me veio como um desafio, atravessar o bosque até a aldeia de Sosnovo.
Um teste de orientação, de coragem. Tia Shura, é claro, não só não se opôs, como me equipou com bússola, mapa, um pacote de provisões e um sorvete de despedida. Não se perca, menino, brincou, enquanto eu saía pulando como um idiota. Confiante. E no começo foi perfeito. O musgo macio sob os pés, o cheiro de resina e terra úmida. O dente de leão explodindo em sementes ao menor sopro. O bosque respirava comigo. Até o dente de leão parecia me guiar. Encontrei cada marco que tia Shura havia riscado no mapa, o carvalho partido pelo raio, a pedra em forma de cogumelo, o riacho, onde a água cantava sobre as pedras. Mais 1h30, no máximo, pensei, enquanto a luz do sol filtrava verde pelas copas. Lamentei não ter levado a câmera do meu pai. Aqueles raios de sol cortando a névoa, as teias de aranha brilhando como fios de prata. Seria a foto perfeita para a parede da escola. Prêmio garantido no concurso de arte, imaginei, já me vendo como o herói local. Mas então, o bosque mudou. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse virado uma chave. Os troncos, antes espaçados, fecharam-se em muralhas de casca áspera. O ar ficou pesado, úmido, como se o próprio bosque estivesse segurando a respiração. Os pássaros calaram-se. Até o vento parou. Só os mosquitos permaneciam, um exército faminto que ria da minha glicerina de cravos, inútil como uma prece. E a bússola, a bússola. A agulha girava em espasmos como se possuída ou então congelava morta, indiferente às minhas maldições. Isso não está acontecendo, repetia, enquanto o suor escorria pelas costas. Você seguiu o mapa. Você não é um idiota. Você não vai se perder. Mas o medo não precisa de lógica. Ele sobe pela garganta como Billy. Engoli o pânico e segui em frente. O que mais podia fazer? Sentar-me no chão e chorar? Mamãe, venha me buscar. A ideia era tão ridícula que me deu forças para continuar. E então, como um milagre, o bosque se abriu. Uma trilha larga pisoteada por centenas de pés serpeava à minha frente. Não estava no mapa, pensei, mas uma trilha é uma trilha. Leva a algum lugar. E algum lugar é melhor que nenhum. Ela me levou até a clareira. E lá estava a aldeia. Não Sosnovo. Não qualquer lugar que eu conhecesse. Casas de madeira escura com telhados de palha pesada alinhadas como soldados em formação. Fumaça subia das chaminés, mas o ar cheirava a algo mais antigo que lenha queimando, a tempo parado. As pessoas andavam devagar, como se cada passo custasse um esforço invisível. Roupas surradas remendadas, de um corte que minha avó só usava em fotografias amareladas. Anos 40, pensei, enquanto um calafrio subia pela espinha. Isso não faz sentido. Mas eu estava lá. E eles também. Aproximei-me da casa mais próxima, uma construção robusta com janelas pequenas, como olhos desconfiados. Bati. A porta rangeu, e lá estava ele, um velho alto de barba branca como neve de janeiro, tão densa que parecia esculpida. Olhos claros, penetrantes. Parece o Papai Noel do jardim de infância, pensei, antes que o medo secasse minha boca. Desculpe incomodar, minha voz soou fina, quebrada. Sou de Terevi. Ia para Sosnovo e acho que me perdi. O senhor poderia me dizer como chegar lá? Já está anoitecendo. O velho me olhou por um longo momento. Depois suspirou, como se carregasse o peso de algo muito maior que minha pergunta. Sosnovo? Repetiu, e sua voz era áspera como casca de carvalho. Não, conheço Sosnovo. Só a floresta além daqui. E nós somos de Nosovo. Nosovo? A palavra ecoou na minha cabeça como um erro. Ele está brincando. Ou é louco. Mas seus olhos não mentiam. E então, com um gesto lento, ele me convidou para entrar, para descansar, para tomar um chá antes da estrada. Dentro, a cabana cheirava a ervas secas e madeira velha. Uma fogueira crepitava no canto, lançando sombras dançantes nas paredes. Brinquedos antigos, um cavalo de madeira com rodas tortas, um urso de pelúcia com uma pata faltando, estavam amontoados em um banco baixo, como se esperassem por crianças que nunca mais voltariam. Na parede, uma fotografia em preto e branco. Uma menina de 6 anos, sorrindo, com um vestido de padrões que minha mãe chamaria de retro. Seus olhos brilhavam vivos, como se ela pudesse pular da imagem a qualquer momento. Minha netinha, Glasha, o velho segurou meu olhar, como se quisesse que eu entendesse algo que ele não podia dizer. Adoeceu. Os pais a levaram para a cidade e para os médicos. Eu sorri, automático. Espero que ela melhore logo. Ele não respondeu.
Em vez disso, serviu o chá, uma mistura escura de folhas de morango e groselha tão doce que doía. Cada gole era mais intenso que o anterior, como se a bebida ganhasse vida na minha boca. Como nos sonhos pensei, enquanto o calor se espalhava pelo peito. Como quando você sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. O velho se sentou à minha frente, os dedos grossos enrolados em torno da xícara. Seus olhos iam e vinham entre mim e a janela, onde uma cortina desbotada tremulava. Sem vento. Você deveria descansar, murmurou. A estrada é longa. Eu queria protestar. Queria dizer que não estava cansado, que precisava ir embora. Agora. Mas o chá era pesado, e o calor da fogueira, hipnótico. Minhas pálpebras caíram. E então, os corvos começaram a gritar. Acordei com o cheiro de queimado. O velho estava de pé junto à janela, imóvel como uma estátua de sal. Fora, o céu havia escurecido, mas não pela noite. Era fumaça, grossa, sufocante e enrolando-se em torno das casas como serpentes. O que está acontecendo? Minha voz saiu rouca. Cheira a fogo. O senhor não sente? Ele se virou. Devagar. Demais. Não deu tempo, disse, e sua voz era um lamento. Nunca dá. E você também não deu. Antes que eu pudesse perguntar o quê, ele abriu a porta e saiu. Corri atrás dele, tropeçando nos próprios pés. O que vi não era possível. A aldeia inteira estava lá parada, olhando para o fogo que avançava pela floresta. Como um exército. Não havia pânico. Não havia correria. Só uma aceitação silenciosa. Terrível, como se aquilo já tivesse acontecido antes. E então, um por um, eles começaram a andar em direção às chamas. Sem gritar. Sem hesitar. Desaparecendo na fumaça como sombras engolidas pela noite. Esperem. Gritei, minha voz rasgando a garganta. Pulem no poço. Escondam-se. Façam algo. Ninguém me ouviu. O velho foi o último. Parou na beira de uma casa já em chamas, virou-se para mim. Seus olhos, antes claros, agora brilhavam com um fogo próprio. Perdoe-nos, menino, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Esquecemos do fogo. Sempre esquecemos. E agora, você também faz parte disso. E então, ele entrou nas chamas. Fiquei sozinho no meio do inferno. O calor queimava meus pulmões. A fumaça cegava. Caí de joelhos, tossindo, chorando, enquanto o fogo dançava ao meu redor, rindo. Gritei até não ter mais voz. Até o mundo girar e escurecer. Quando acordei, estava deitado na grama úmida. O ar era fresco, limpo, como se nada tivesse acontecido. Abri os olhos devagar, com medo do que veria. Não havia aldeia. Não havia cinzas. Só floresta verde e indiferente, como se nunca tivesse abrigado nada além de árvores. E entre a grama alta, quase escondidos, os restos de alicerces. Pedras, cobertas de musgo, como lápides sem nomes. Fiquei ali, tremendo, enquanto o sol filtrava pelos galhos. Algo brilhou no chão, perto da minha mão. Era a bússola. A agulha girava, 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 e então parou, apontando direto para o meu peito. O buraco no chão, onde antes deviam ser as adegas da aldeia, estava coberto por terra e mato há décadas. Não queria ficar ali nem um segundo a mais. Saí correndo, sem sequer procurar a bússola ou o mapa perdidos. Meus passos desordenados me levaram pela floresta até que meia hora depois, tropecei numa estrada de terra batida. Foi então que ouvi o ronco de um motor. Um enferrujado se aproximava, levantando poeira. O motorista, um homem de rosto curtido pelo sol, freou ao me ver parado no meio do caminho, pálido, como morto, as mãos trêmulas. Não precisei inventar desculpas, meu estado falava por mim. Perdi-me no mato, balbuciei, sem forças para mencionar o fogo, os alicerces, a agulha da bússola apontando para o meu próprio coração. Ele olhou meu rosto suado, os olhos arregalados, e sem perguntar mais nada, apenas assentiu. Entra. Levo você até sua vila. Quando cheguei, a casa estava iluminada, a porta escancarada. Minha tia, de olhos inchados pela noite em claro, me abraçou com tanta força que quase me quebrou. Os vizinhos se aglomeravam na sala murmurando. A velha, aquela que sempre cheirava a ervas secas e pão de centeio, arrastou o motorista para sua isbá. Antes que ele pudesse recusar. Vem, homem, que a estrada cansou você. Café fresco e leite da vaca da manhã, disse, enquanto minha tia me levava para o quarto. Como se eu fosse feito de vidro. Enrolei-me no cobertor, mas assim que tentei falar, a voz se quebrou. As palavras saíram entre soluços, desordenadas, e tia não teve escolha a não ser me dar valeriana até eu me acalmar.
Só horas depois, quando a luz do dia já filtrava pelas frestas da janela, consegui contar tudo. Ela ouviu em silêncio, os dedos apertando o copo de até os nós dos dedos ficarem brancos. Você me conhece, disse finalmente depois de beber de um só gole. Sou ateia. Até a medula cética como poucas. E você, rapaz, sempre foi sensato. Nunca inventou histórias. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar o cansaço. Mas há coisas que, suspirou. Perto do pinhal onde você esteve, ficava a aldeia, antes da guerra. Não está mais nos mapas porque pegou fogo. Todos morreram. Oh, fogo cercou o lugar como um anel sem saída. Quem não estava lá naquele dia se espalhou pelo mundo. Era de lá. Tinham levado ela para o hospital por causa de um apendicite. Salvou sua vida. O avô dela ficou. Fez uma pausa. Era ele, não era? O homem que te serviu o chá. Não respondi. Não precisava. Não conte isso a ela, pediu baixando a voz. E agora dorme. Esqueça. Tentei. Por um tempo, até consegui. Mas anos depois, a aldeia ainda me visita nos sonhos. Acordo engasgado, tossindo. Como se o fogo tivesse entrado nos meus pulmões. E não há fumaça. Nunca há. Música suave, quase imperceptível. A próxima história chegou até nós por um assinante. Obrigado por compartilhar seu medo conosco. Se você também tem uma história que gelar a espinha, envie pela propostas do Telegram. Agora, fechem os olhos e imaginem. A grama alta batia no rosto do menino como chicotes verdes. Ele a afastava com uma mão ofegante, enquanto a outra lutava contra o peso do balde cheio d'água. Nenhuma palavra para mamãe. Nenhuma palavra para papai. O caminho era simples. Depois dos pinheiros altos como torres, virar à direita ao longo da floresta então. Dobrar à esquerda no grande pedra até a aldeia. Mas os pinheiros não apareciam. E o caminho parecia não ter fim. O balde puxava seu braço como se quisesse arrastá-lo para o chão. Não era o pior. Oh, pior era imaginar a mãe, mãos nos quadris, perguntando: e o segundo balde? Mas havia algo ainda mais terrível. Por que ficou quieto, hein? Tagarelavam as velhas ao redor do fogão, trocando olhares. Será que viu o diabo? Ele não respondia. Como explicar o que nem ele mesmo entendia? Só conseguia lembrar. O riacho, o balde afundando na água com um glu-glu divertido, o peso aumentando a cada segundo, e então a sombra. Uma mancha escura deslizando sobre a superfície como se nascesse do nada. Quando olhou para cima, o ar congelou em seus pulmões. No meio do riacho, olhando para ele, estava ele, um bode negro com chifres afiados, como facas e olhos amarelos que brilhavam como brasas. 7 noites se passaram, desde aquele dia. E desde então, o menino não disse uma palavra. Esse não é mais seu, murmurou uma das velhas, balançando a cabeça. Como? Aquele que morreu há 3 anos. Aquele já nasceu assim, mas esse se tornou. A mãe olhou para o filho com os lábios apertados. Não havia o que fazer. O menino observava tudo daí enquanto as mulheres lavavam roupa à luz trêmula de uma vela. A água no balde se mexia, refletindo sombras distorcidas. Algo ruim ele viu, repetia a velha, sem tirar os olhos dele. Agora os demônios andam atrás. E então, a mãe parou. Secou as mãos no avental. Respirou fundo. Tem um novo bode no curral, disse a velha, como se fosse um comentário sobre o tempo. Chegou ontem. Preto. Com os olhos estranhos. O menino se encolheu. Quando a mãe esvaziou o balde no quintal, a água se espalhou pelo chão de terra. E lá entre os pingos, ele viu eles, 2 pontos amarelos, brilhando na escuridão. Uma sombra alongada. Chifres. Naquela noite acordou com gritos. A mãe, envolta em um casaco grosso, corria para fora, deixando a porta aberta. Do lado de fora, o alvoroço. Pelo vão da janela via o reflexo laranja dançando nas paredes. O fogo. Alguém gritava perto do poço, outros corriam em círculos inúteis. Uma casa ardia como uma tocha, as chamas mais altas que as árvores. O calor era sufocante. E entre o fumo e as silhuetas correndo, elas se moviam. Figuras escuras, finas como fumaça, dançando ao redor do incêndio. Mais água. Berravam. Mais. Mas cada balde jogado só fazia o fogo rugir mais alto, como se estivesse alimentando as chamas. Até que alguém gritou, chega. E o fogo, como se obedecesse, subiu em um último suspiro antes de começar a minguar. Quando a fumaça baixou, só restaram brasas. E o silêncio. A casa queimada era da velha que os havia visitado na véspera.
Bruxaria, sussurrou a mãe, apertando o filho contra si. Ele não disse nada. Só virou o rosto. Porque sabia. Aquilo não era bruxaria. Era ele. E agora, o bode preto pastava no curral, como se sempre tivesse estado lá. Tudo já apodreceu no verão passado, cuspiu o homem no chão antes de se afastar, deixando para trás apenas 2 vigas carbonizadas, roídas pelo fogo como ossos abandonados à fome do tempo. O lugar onde a casa estivera agora era um vazio que as pessoas contornavam com o mesmo cuidado com que evitam uma cova recém-aberta. E mesmo 5 noites depois, ainda se falava do fogo entre sussurros, olhares furtivos, enquanto as foices cortavam o ar do campo ao ritmo dos corpos exaustos, molhados de suor e de algo mais, algo que não se lavava com água. O menino estava agachado na grama alta, à beira do caminho, tão imóvel que até os grilos pareciam ignorá-lo. Mas ele ouvia tudo. Cada palavra, cada risada, cada mentira, que se transformava em verdade aos poucos, como veneno dissolvido em vinho. Que história mais absurda, riu uma voz feminina, leve como o vento que balançava as espigas. Você inventou isso só para me assustar. Juro que não, respondeu o rapaz, e o menino reconheceu aquele tom de voz, mesmo que há pouco o chamara de demônio entre gargalhadas. Agora, porém, não. Havia riso. Só a certeza de um homem que finalmente encontrou uma audiência para seus medos. Vi com meus próprios olhos. A velha foi até eles antes do incêndio. O Nemol, ele a viu. Todos sabem que ninguém fala com ele. Por que ela iria até lá? A não ser que... O silêncio que se seguiu foi como uma faca cravada no peito do menino. Ele se virou, devagar, afastando a grama com dedos que tremiam não de frio, mas de uma raiva tão quente que queimava por dentro. Entre as hastes douradas viu os dois, o rapaz de costas largas, a garota pendurada em seu braço como uma sombra. Aquele rapaz, mesmo que há semanas o empurrava na lama só para ouvir os outros rirem. Mesmo que agora espalhava pelo vilarejo a ideia de que ele era amaldiçoado, que carrega o diabo nas costelas. Os dedos do menino se fecharam em punhos. Os dentes rangiam. Por um segundo, ele imaginou correr atrás deles, agarrar o rapaz pela gola e fazer com que cada palavra saísse de sua boca como um grito. Mas então ele viu o talo de grama entre seus dedos, longo, verde e frágil. Ele o segurou diante dos olhos, estudando-o, como se ali estivesse escrita uma profecia. E quando seus dedos se contraíram, craque, o talo partiu ao meio com um estalo seco. No mesmo instante, um uivo rasgou o campo. O menino estremeceu. Não era um grito humano. Era algo primal, como se a terra tivesse se aberto para soltar um lamento. Os camponeses pararam. As foices caíram. Homens correram em direção ao som, pisando a grama, esmagando o que restava da colheita sob botas sujas de terra. O menino não se mexeu. Só observou, escondido, entre as hastes enquanto as figuras se afastavam, distorcidas pelo calor que subia do chão como um sopro de fornalha. Os corpos pareciam dançar, ora se aproximando, ora se afastando, até que de repente tudo parou. Silêncio. Depois, um choro. Um soluço feminino, arrancado da garganta como se fosse o último fôlego antes do afogamento. O menino se levantou, caminhou devagar, contornando os homens que estavam parados, mãos nos quadris, olhando para algo no chão. E então ele viu. O rapaz estava deitado na grama amassada, as costas arqueadas de um jeito que não era natural. Seu rosto era uma máscara de barro seco, rachada pelo sol, os lábios entreabertos como se ainda tentasse gritar, morto. E sobre seu peito, enroscada como um feto, uma cobra da cor da areia, imóvel. O menino deu um passo à frente, mas uma mão áspera o segurou pelo ombro. Diabos, resmungou um homem da aldeia, cuspindo no chão. Foi então que algo se moveu perto da mão do morto. Uma segunda cobra deslizou debaixo do corpo, sinuosa, seguida por uma terceira que surgiu entre seus pés. Menino sentiu o estômago revirar. 3. Como as batidas da massa de sua mãe na mesa. Como os golpes da foice no campo. Como as vezes que o rapaz o chamara de monstro antes de hoje. Alguém gritou seu nome ao longe. Ele se virou. Lá perto das primeiras casas, uma silhueta acenava. Sua mãe. O menino correu. A grama alta chicoteava seu rosto, mas ele não sentia a dor. Só o sangue. Latejando nos ouvidos, os pensamentos se embaralhando como fios soltos. Não conte a ela. Não conte sobre o talo. Não conte sobre o grito. Não conte que você sabia. E então, entre as linhas verdes que se borravam em sua visão, uma sombra se materializou à sua frente. O bode preto. Parado.
imóvel, a cabeça levemente inclinada como se o observasse por baixo das sobrancelhas espessas, os olhos amarelos, pupila negra e fina como uma lâmina, cravados nele. A pelagem engolia a luz, os chifres se enrolavam para os lados como galhos de uma árvore maldita. O vento uivava, levantando poeira, e as nuvens de tempestade se amontoavam no céu, cortadas por raios de sol que caíam como facas. Alguém ainda gritava seu nome. O bode não piscou. Só moveu a cabeça quase imperceptivelmente na direção dos gritos. O menino hesitou. O medo e algo mais, uma curiosidade doentia, o mantinham preso no lugar. Mas então ele contornou a criatura, os pés afundando na terra úmida. E correu. Correu como se o próprio inferno o perseguisse. Olha só, disse sua mãe quando ele emergiu do campo, ofegante, as bochechas em chamas. Ela estava no alto do morro, silhueta recortada contra o céu que se fechava. Vai chover. O menino olhou para cima. As nuvens eram negras, pesadas como se carregassem mais do que água. Raios rasgavam o horizonte e o vento sacudia as árvores como se quisesse arrancá-las do chão. Não foi longe, foi? Perguntou ela, a voz tensa. Não viu nada, estranho? Ele balançou a cabeça. Não, nada. Mas quando se virou para olhar o campo pela última vez, viu a grama se curvar em ondas como se algo ou alguém estivesse rastejando por baixo. E entre os talos, por um segundo, brilhou um par de olhos amarelos. Depois, a primeira gota de chuva caiu. E o mundo se partiu ao meio. As fendas entre as tábuas das janelas deixavam escapar linhas brancas de luz, cortando a escuridão como cicatrizes no chão de terra batida. E então, entre aquelas sombras dançantes, ele viu chifres negros, retorcidos como galhos secos de uma árvore maldita. Olhos amarelos brilhando como brasas no meio da tempestade. Oh! Medo não andava pela rua, ele rasgava a noite, arrastando-se sob a chuva, respirando no pescoço de quem ousasse ficar acordado. O menino estremeceu. Seus pés gelados encolheram-se sob o corpo, e ele pulou para cima do fogão de barro, enroscando-se no cobertor como se pudesse se apagar do mundo. Encostou a testa na parede úmida, fechou os olhos com força, tapou-os ouvidos com as mãos. Se não ouvir, não existe. E por um instante funcionou. Oh! Mundo sumiu. Mas o amanhecer trouxe a verdade nua e crua. A aldeia acordou menor do que fora na noite anterior. 2 casas haviam desaparecido como se nunca tivessem estado ali. Uma esmagada pelo tronco seco de um carvalho que desabara do nada, perfurando o telhado como uma lança. Outra, varrida pelo vento, não havia nem ruínas, apenas montes de madeira molhada, podre antes mesmo de apodrecer. Os homens falavam em murmúrios roucos, as mulheres choravam em silêncio, enxugando os rostos com os panos sujos de terra. Crianças olhavam para os próprios pés, como se temessem que o chão as engolisse. Também, ele encontrou todos na praça. A aldeia sangrava gente. Muitos daqueles que sempre estavam nas reuniões, que riam alto nas festas, que amaldiçoavam a seca ou a geada, simplesmente não estavam mais lá. Seus rostos haviam se tornado buracos no tecido da memória. Procurou a mãe entre a multidão de olhares sombrios, quando a viu, correu. Ela estava encostada em um poste, os ombros caídos, os lábios movendo. Sim, uma prece ou uma maldição. Não havia como saber. Tal desgraça, resmungou o velho Ivan, levantando a mão trêmula como se quisesse afugentar o próprio ar. Devemos ter ofendido o Senhor. Ele nos castiga. Ofendido como? Gritou uma mulher, a voz quebrando como vidro. O que fizemos, além de sobreviver? Não é nós. A voz da mãe foi um sussurro, mas cortou o ar como uma faca. É este lugar, maldito desde antes de nós. Ela olhou para o filho e seus dedos ásperos de trabalho pousaram em seu ombro. Precisamos ir embora. O homem ao lado, donos da casa vizinha, cujos troncos haviam desabado para dentro como dentes podres, balançou a cabeça. Sua filha, a única que restara da família, seguirá seus passos como uma sombra. O rosto dele era uma máscara de cera derretida, a boca torcida em um sorriso que nunca mais seria sorriso. Ir para onde? Alguém berrou. Nossa terra está aqui. Nossos mortos estão aqui. E os vivos? Retrucou outro. Quantos mais vão sumir antes de entendermos? O menino não ouvia mais. Seus olhos estavam fixos na casa destruída ao lado da sua. Os troncos espalhados como ossos de um gigante morto. Algo puxava para lá. Não. Era curiosidade. Era chamado. Deslizou entre os corpos em discussão, esquivando-se como um rato. Correu. Os pés
Afundavam nas poças, a água gelada encharcando suas calças. Os troncos caídos formavam um labirinto de madeira apodrecida, escorregadia de musgo e chuva. Ele rastejava, escalava, se contorcia entre as fendas como se o próprio ar o empurrasse para frente. Não havia lógica. Havia apenas aquilo, a certeza de que, se não fosse até o fim, algo dentro dele se partiria para sempre. A casa era agora um amontoado de tábuas podres, um esqueleto afundando na lama. A luz filtrava-se por buracos no telhado desabado, desenhando listas tremúlas no chão. O menino avançou, os dedos arranhando a madeira úmida. Seu coração batia tão forte que ele temia que o som atraísse alguma coisa. E então viu a lareira, ou o que restava dela. A chaminé havia desmoronado, mas o fogão de barro ainda se mantinha, sustentando os escombros como um atlas carregando o mundo. Água pingava das fendas, caindo em gotas lentas como lágrimas. Um barulho. Ele girou a cabeça. Um rato. Apenas um rato, escorregando entre as tábuas. Silêncio. Só o som da água caindo. E então respiração. Não sua. Levantou os olhos. No feixe de luz que cortava a escuridão, ele estava lá. Um bode negro, imóvel como uma estátua de obsidiana. Seus olhos amarelos queimavam, fixos no menino. Não piscavam. Não respiravam. Esperavam. O menino não se mexeu. Não podia. O bode se ergueu, lento, como se suas juntas rangessem com o peso de séculos. Virou-se, e antes de desaparecer entre as sombras, olhou para trás uma última vez. 2 círculos de enxofre. 2 retângulos de pupila. O menino seguiu. Não havia escolha. Seus pés obedeceram antes que sua mente pudesse gritar não. Eles entraram na floresta juntos, o menino e a criatura de chifres retorcidos, enquanto a aldeia ficava para trás, pequena e frágil como um brinquedo abandonado. A floresta era diferente agora. As árvores não eram mais árvores. Eram dedos, nodosos e torcidos, esticando-se para agarrá-lo. A luz filtrava-se em tiras finas como teias de aranha gigantescas. O bode avançava à frente, sua silhueta escura cortando a névoa. A cada passo suas patas faziam um som úmido, como se pisassem não em folhas, mas em carne. O menino notou a umidade na pelagem do animal. Não era a água. Era algo mais espesso, mais vivo. E então chegaram. O bode parou. À sua frente, uma cratera. Não um buraco. Uma boca, preenchida por uma massa negra e borbulhante que se movia como se respirasse. Não havia fundo. Não havia luz. Apenas fome. O menino se aproximou, hipnotizado. A substância dentro da cratera estalava, solçando bolhas que estouravam com um som úmido, quase um gemido. Ele pegou um galho caído e cutucou a superfície. O pau afundou. Não voltou. Inclinou-se mais. Foi então que a mão emergiu, pálida, esquelética. Dedo a dedo, ela se fechou em torno de seu pulso e puxou. O mundo virou de cabeça para baixo. A última coisa que viu foram os olhos amarelos do bode, brilhando como faróis no escuro, antes que a escuridão o engolisse. Do bolso de sua roupa gasta, um cogumelo pequeno e pálido escorregou para a palma da mão. O menino o apanhou com cuidado, apertando-o entre os dedos como se temesse esmagar sua frágil estrutura. As mulheres, aglomeradas em torno da mesa de madeira escura, não perceberam. Sua mãe falava e todas ouviam, absortas, enquanto as sombras dançavam nas paredes de troncos. Ele lançou um olhar furtivo para a cesta de vime cheia de cogumelos. O banco ao lado estava vazio. Sobre ele, o cabo de osso do facão refletia a luz trêmula do candeeiro. Sem um som, deslizou da lareira. Os pés descalços mal tocavam o chão de terra, batida enquanto se aproximava da cesta. A lâmina friou-lhe os dedos ao pegá-la. Com um gesto preciso, cortou a ponta do cogumelo, descascou a pele amarelada da cabeça com a unha e o jogou de volta entre os outros. As mulheres continuavam imóveis, hipnotizadas pela voz da mãe. Mas algo o observava. No canto mais escuro da lareira, onde a fuligem se acumulava como uma ferida, 2 olhos amarelos brilhavam, fixos, famintos. Ele sentiu o peso do facão na mão e virou a lâmina contra si mesmo. O dedo indicador tocou a ponta, uma pressão suave e a pele cedeu como tecido podre. Um filete escuro jorrou espesso e lento. Levou o dedo aos lábios, examinando o líquido que escorria. Não era vermelho. Era negro, como tinta derramada na noite. Um grito cortou o ar. A mãe avançou sobre ele antes que pudesse reagir, dedos de ferro cerrando-se em torno de seu pulso machucado. O estalo da bofetada ecoou pela cabana, tão violento que seus joelhos fraquejaram.
Onde você meteu essa mão, demônio? Sua voz era um rosnado, os olhos injetados de algo além de raiva. Pega o que não é seu, é? Ela se virou para a moça que limpava cogumelos, a mesma que havia deixado o facão ao alcance. E você? Deixa a lâmina largada como se fosse brinquedo? A garota baixou a cabeça, murmurando desculpas que se perderam no silêncio pesado. Arrastado de volta à lareira, foi atirado sobre as peles com um comando seco. Deita aí. Fica quieto. As mulheres retomaram suas tarefas, mas seus olhares ocasionalmente deslizavam sobre ele, carregados de algo que não era apenas desconfiança. A moça dos cogumelos, porém, não olhou uma única vez para a cesta onde havia jogado o pedaço limpo. Bom, pensou o menino, assim ninguém vai notar. Quando o trabalho terminou, elas saíram. Ele foi lavado com água fria que queimava, como gelo, vestido com roupas de festa que arranhavam sua pele. Lá fora, a aldeia inteira se reunirá em torno da fogueira. Os homens, suados e de faces rubras, alimentavam as chamas com galhos secos que estalavam como ossos quebrando. Oh! Fogo rugiu, lançando línguas alaranjadas para o céu. Logo os corpos começaram a girar, risos, palmas, pés batendo na terra. Ele permaneceu à parte, observando as sombras. Elas se moviam sozinhas, apegavam-se aos tornozelos dos dançarinos, imitando seus passos com uma precisão doentia. Quanto mais escuro ficava, mais as silhuetas ganhavam vida própria, até que já não era possível distinguir onde terminava a pessoa e começava sua sombra. Oh! Menino apertou os joelhos contra o peito. Ou são eles que estão virando sombras? Perguntou-se. O cheiro de sopa espessa encheu o ar. As pessoas corriam com suas tigelas de barro, sorvendo o caldo quente enquanto o vapor subia em espirais fantasmagóricas. Ele não se mexeu. Sua mãe, de pé ao lado do grande caldeirão, servia com gestos mecânicos, o rosto iluminado pelo tremor das chamas. Em cada rosto que passava, ele via o mesmo brilho febril nos olhos, algo que não era alegria. Depois vieram mais danças, mãos dadas, corpos girando em círculos cada vez mais rápidos, como se fossem sugar o último fôlego da noite. O fogo crescia, cuspindo faíscas que morriam no ar como estrelas cadentes. O céu clareava aos poucos, nevoeiro rastejando entre as cabanas como dedos espectrais. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia respirar. Quando o menino se levantou, a fogueira já era apenas um monte de brasas moribundas. Debaixo delas, o fogo ainda tremia teimoso, como um coração prestes a parar. Ao leste, o sol surgia limpo, uma bola de fogo pálido sobre um horizonte imóvel. Foi então que ele viu corpos, 10, 20 espalhados pelo chão como bonecas quebradas. Sua mãe estava entre eles, deitada de lado, os braços estendidos como se tentasse abraçar algo que já havia partido. Seu peito não subia, não descia. O rosto, antes severo, agora estava liso, quase sereno, como se na morte, ela finalmente tivesse encontrado paz. Ele enfiou a mão nas cinzas ainda mornas e colheu um punhado de pó preto. Passou-o sobre as faces dos mortos, traçando linhas que a brisa não ousava apagar. Então se virou. O bode estava à sua espera, junto aos portões da aldeia. Seus olhos amarelos não piscavam. Não havia pressa. Não havia medo. O menino deu o primeiro passo. E depois outro. Cuidadosamente, como se dançasse. Sobre um chão de vidro, avançou entre os corpos que já começavam a esbranquiçar com a geada da manhã. Quando suas mãos tocaram a pelagem áspera do animal, soube que não olharia para trás.